Prezados amigos, bom dia. Bom, nós já falamos tantas vezes isso, mas vamos sempre repetir que é um prazer para nós estarmos aqui com vocês, ainda mais numa manhã tão bonita como essa. E é sempre para nós uma satisfação muito grande, minha esposa está ali, a Graça, nessa convivência com vocês. Vocês passam uma energia muito boa, uma alegria para a gente, e a gente sai daqui sempre renovado. Nós vamos falar alguma coisa hoje sobre duas virtudes, dentre tantas que Jesus exemplificou, que nos parecem muito oportunas, na verdade, diante do quadro, principalmente, que a gente vem atravessando. Atualmente, é muito difícil encontrar alguém que não tenha problema consigo próprio ou não tenha problema com a sua família. Está muito difícil encontrar uma família que só tenha um problema. Geralmente são vários problemas. E o pessimismo vai se alastrando, a mídia vai contribuindo para isso. Os noticiários dificilmente trazem notícias boas, pelo contrário, trazem sempre notícias que vão nos abatendo. De sorte que é muito difícil encontrar pessoas que possam afirmar que nunca sentiram uma angústia. Muito difícil. Acreditem, existem, porque o ser humano tem toda essa diversidade, mas a grande maioria já experimentou em algum momento angústia, uma sensação de vazio, uma sensação de desespero. A pessoa fica perguntando qual o sentido da vida, qual o objetivo da vida. Se vocês nunca sentiram isso, parabéns, eu já senti mais de uma vez. E é por isso que, nas minhas reflexões, nas minhas pesquisas, eu saí procurando o que seria, talvez, mais urgente para a gente fazer, para lidar melhor com essas questões. E eu cheguei à conclusão que são duas virtudes, principalmente, que nós precisamos buscar conquistar. Duas virtudes ensinadas por Jesus: a fé e a humildade. A fé parece muito fácil da pessoa entender. Até os materialistas entendem que você precisa de fé para enfrentar obstáculos, vicissitudes, dificuldades. Mas a humildade é uma virtude estranha. Para muitos, ela é apenas covardia, fraqueza. A pessoa que é humilde não tem amor próprio e coisas assim. Então, a nossa conversa de hoje, despretensiosa, vai ser nessa direção, de tentar mostrar que essas duas virtudes, a fé combinada com a humildade, nos dá uma força extraordinária para que a gente possa superar as dificuldades naturais que todos nós enfrentamos. Para falar sobre isso, nós vamos recorrer a um exemplo da natureza. Algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em Deus. E elas perguntam: como acreditar em Deus? Qual a prova de que Deus existe? Quando você vai a um museu mais famoso, mas qualquer museu que você fosse, você pode se defrontar com obras de arte. Digamos que num museu famoso você se defronte com um quadro de Renoir, Picasso, Da Vinci. Eles não estão lá.
Eles já foram. Mas a presença deles está ali. A arte deles fala por eles, ela está ali. E alguém que conheça profundamente um ou outro artista sabe se ele está diante de algo falso ou real. Há um estilo, há uma marca, há uma assinatura que vai muito além daquela que está aposta, geralmente, no canto inferior à direita. Quando nós olhamos palidamente para o universo, porque nós temos uma noção muito pálida do universo, vocês já observaram? À noite, quando ela for muito estrelada, e se você estiver fora da cidade, geralmente no campo é mais possível fazer essa observação por causa da obscuridade. Quando você vê uma noite estrelada, o que você está vendo? Um pedacinho diminuto do universo. Algumas daquelas estrelas estão tão longe, que na verdade elas já se apagaram. Mas a luz emitida por essa estrela ainda chegará à Terra durante alguns milênios, porque elas estão imensamente longe. E nós, diante de uma estrela, o que a gente pode pensar? Quem somos nós? Imagine se, ao inverso, você estivesse lá olhando para cá, você não veria a Terra. A Terra é tão pequenininha, tão insignificante nessa imensidão, que ela é, na melhor das hipóteses, um grão assim muito, mas muito pequeno de poeira. Nós somos poeira cósmica. Então isso já vai nos convidando a uma reação de humildade. Basta que a gente olhe a posição relativa da Terra em relação à galáxia, não precisa nem ser o universo, para a gente ver quão pequeno nós somos. E quem assina essa obra? Se nós quisermos ver Deus mais de perto, nós temos a natureza à nossa volta. Aquilo que o homem não fez, aquilo que não tem a participação do homem, é necessariamente feito por alguém. Quando você vê um avião, um desses grandes aviões hoje, com toda aquela tecnologia, você jamais aceitaria que aquele avião fosse fruto do acaso. Ele é fruto da inteligência. Mas qualquer andorinha passeando no espaço é, de longe, muito mais tecnologia do que qualquer avião. O nosso corpo, então, nem se fala. Então, a natureza está aí nos convidando a reflexões. Mas nessa manhã, então, nós vamos buscar da natureza alguma coisa para poder exemplificar essa questão da fé e a humildade. Repetindo, a fé não é difícil entender que ela seja importante para a nossa vida, para enfrentarmos os nossos desafios. Mas a humildade nem sempre fica muito claro para nós por que ela é importante. Então nós vamos recorrer a um exemplo da natureza. Imaginem uma tempestade de vento, um vendaval, que se abata sobre uma floresta. A tempestade bate, açoita aquela floresta, mas uma hora ela passa. E quando ela passa, você vai lá para verificar essa floresta. E você observa um fenômeno curioso. Uma árvore frondosa, forte, com seus galhos quebrados. Uma outra árvore, mais frondosa que aquela, mais resistente, quebrada e lançada ao solo.
Mas um arbusto singelo, a alguns metros daquela árvore, está ali balançando tranquilamente, ao sabor da brisa que agora afaga aquela mesma floresta. O que nós podemos tirar de conclusão sobre isso? Chuvas, tempestades, fazem parte da nossa rotina. Dias de sol, dias coloridos, dias de chuva. A chuva tem um valor imenso para nós. Nós já nos acostumamos com algumas trovoadas, com alguns relâmpagos, e sabemos conviver bem com isso. Mas, dia mais, dia menos, a natureza nos traz essa tempestade diferente, esse vendaval. Isso faz parte da vida humana. Problemas comuns, nós aprendemos a conviver com eles. Mas vem lá um dia em que um problema muito mais grave nos desafia. É a tempestade mesmo, é o vendaval. E a primeira mensagem que a natureza nos passa é que o vendaval passa. Por mais que dure, ele passa. E aí nós sentimos a nossa fé fraquejando. Nós não acreditamos nisso. Nós achamos que não vai passar. E em achando que não vai passar, nós nos entregamos a uma coisa chamada desespero. Já sentiram isso alguma vez? Quando você não mais acredita, quando você não mais espera, você experimenta uma sensação horrorosa chamada desespero. A vida perde completamente o sentido. E as reações são as mais diversas. O que é que aquela árvore frondosa, derrubada ao chão, e aquele arbusto balançando, nos falam? Todos dois, tanto a árvore quanto o arbusto, têm raízes, têm base. Quando a tempestade bate, nem a árvore, nem o arbusto fogem, enfrentam a tempestade. Porque confiam na sua base. Tem raiz. A raiz aqui significa a fé. Ter base. Onde se apoiar para enfrentar essas vicissitudes, essas dificuldades. E aquelas plantas rasteiras que não têm raiz, o que aconteceu com elas? Foram levadas de roldão pelo vento. Tentando se agarrar aqui e ali, são arrastadas inevitavelmente, porque não tem raiz. É isso que acontece com quem não tem fé. Mas mesmo as pessoas que têm fé podem umas se comportarem como o arbusto e outras se comportarem como a árvore frondosa, forte, resistente. O que foi que aconteceu agora? Qual a diferença? É que a árvore frondosa que está quebrada, derrubada, ela ofereceu resistência ao vento. Ela resolveu brigar.
com o vento. Ventos mais fáceis ela sempre ganhou, mas aquele vento mais forte foi mais forte que ela. E ela, na sua teimosia, na sua inflexibilidade, ela resolve brigar. Então não há jeito. Estabelece-se um duelo e alguém tem que perder. E ela tomba por causa da sua inflexibilidade. O que aconteceu com o arbusto? Submetido ali ao lado da árvore, poucos metros, à mesma intensidade de vento, a tudo igual. Tem raízes como a outra, estou repetindo, tem fé. Não foge. Como a árvore, não foge. Mas se comporta de uma maneira completamente diferente da árvore. O que esse arbusto faz? Percebem? Se dobra, se curva, tem flexibilidade. Quantos de nós dizemos assim, eu não me dobro diante disso? Então você quebra. O arbusto, ele não briga com o vento. Ele se dobra. Ele é flexível. O que significa isso? O poder da humildade. Ele se torna invencível. Porque combina fé, raiz, com flexibilidade, humildade. E nós dificilmente acreditamos nisso, ou conseguimos ver isso. Mas certamente vocês conhecem alguma família, alguém, onde os valentes já foram todos embora. E os fracos é que estão sustentando essa família. Conhecem isso? Os fracos. Aqueles que se dobraram é que estão realmente enfrentando. E realmente sustentando. Então é um exemplo marcante. O poder da humildade. Aquele arbusto se torna invencível. Exatamente porque ele se dobra. Se nós quisermos testar isso em nossas vidas, é muito fácil. Nós podemos hoje mesmo, se quisermos, chegar em casa e colocar no papel todos os nossos problemas e todos os nossos desafios, todas as nossas vicissitudes, tudo aquilo que tem nos trazido tanto desgosto, tanta mágoa, talvez depressão, ansiedade. E até desespero. Escrevamos todas essas coisas. E depois façamos a pergunta: se eu tivesse fé, e humildade, quantos desses problemas permaneceriam? Faça um teste com honestidade. E é provável que você chegue à conclusão que de 80% ou mais desses problemas simplesmente desaparecem. Magicamente desaparecem. Então nós estamos falando de duas virtudes poderosíssimas
fé e humildade. E vamos sair daqui agora tranquilos, estou com a minha vida resolvida. Não. Virtudes não se conquistam através de simples leituras ou discursos. Mas é muito importante a gente saber para onde direcionar a nossa energia, para onde direcionar as nossas forças. Há um livro não espírita que eu li, dentre tantos livros não espíritas que eu leio, por sugestão da Graça, embora ela nem soubesse que estava me sugerindo isso. A Graça, durante alguns anos, ela se interessou pela yoga. E ela fazia yoga. E um dia ela me convidou. Ela nem lembra disso. Ela está me olhando ali com a cara assim meio estranha. Um dia ela me convidou para ir ouvir a palestra de um professor chamado Hermógenes. E eu fui. E eu me admirei com a sabedoria daquele velhinho. Carinhosamente o chamo de velhinho. Que sabedoria. E percebi claramente que o que ele falava era totalmente cristão. Tudo que ele falava era cristianismo, dentro de um outro enfoque, dentro de uma outra forma. E guardei aquilo para mim. Muitos anos depois, eu precisando fazer umas pesquisas específicas a respeito de ansiedade, me lembrei do velhinho. E cheguei para a Graça e falei assim: Graça, eu quero ler aquele livro que você tem, Yoga para Nervosos. Falou: não tem esse livro não. Eu falei: tem. Tenho certeza que você tem. Ela nem sabia por onde andava. Futuca de cá, futuca de lá, achou. E curiosamente tinha algumas marcas dela em algumas frases. Muito significativas, por sinal. E eu então fui ler o livro. E esse velhinho, o Hermógenes, ele começa explicando por que ele usa o termo yoga para nervosos. Ele diz: nervosos é uma palavra inadequada. As pessoas antigas costumam dizer, quando elas estão com depressão e ansiedade, que elas ficaram doentes dos nervos. Ah, fulano está doente dos nervos. Então, como isso é popular, ele não querendo ferir essa tradição, ele escreveu yoga para nervosos, mas faz no prefácio as devidas observações. Ele é muito inteligente, muito culto para saber que o termo é inadequado. Mas ele quer atingir a massa. Ele quer se comunicar. Então ele usa yoga para nervosos. E lá ele fala de uma coisa chamada coisa. Já ouviram falar nisso? Eu achei genial. Falei: esse velhinho é fantástico. Ele descreve, em poucas palavras, o que um sujeito sente quando ele tem uma coisa horrorosa chamada síndrome de pânico. Em poucas palavras, ele define o que o indivíduo sente quando ele tem uma coisa chamada pânico. Só que à época que ele escreveu esse livro, a síndrome de pânico ainda não tinha esse nome. Ela ainda era tratada pelos psiquiatras dentro de um campo maior chamado neurose obsessivo-compulsiva, que hoje é chamada de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Mas os psiquiatras perceberam que dentro do quadro, do que a gente chamaria hoje de TOC, transtorno obsessivo compulsivo,
Existem pessoas que desenvolvem, outras não, uma sintomatologia específica, tão específica que eles destacaram e tratam hoje como uma nosologia específica. Transtorno de pânico, que começou por ser chamado de síndrome de pânico, depois distúrbio de pânico e atualmente transtorno de pânico. No fundo, a mesma coisa. E esse professor, modestamente com a sua academia de yoga, percebeu que as pessoas lá chegavam dizendo que estavam sofrendo uma coisa horrorosa. E quando ele conversava com essas pessoas, eles costumavam dizer: olha, professor, quando essa coisa me bate, olha, tu não pode imaginar o que acontece. E uma outra falava de uma outra maneira, mas sempre a palavra coisa no meio. Ele falou: tá aí, o nome desse negócio agora vai ser coisa. E ele descobriu que a coisa pode ter vários nomes: depressão, ansiedade, toque, crise de asma e várias outras coisas. E ele ensinou uma estratégia. Ele ensina lá uma estratégia. Ele disse que para você enfrentar essa coisa, você tem que tomar duas atitudes, apenas duas: não temer e não lutar. Mas a pessoa que tem pânico diz não temer aquela coisa horrorosa. Como? Como não temer uma coisa tão horrorosa? Tudo que você tem vontade é de sair correndo e fugindo. Como enfrentar? E aí você chega à conclusão que o que você precisa ter é uma coisa chamada fé. Se você tiver fé, você pode se sentir suficientemente com base para enfrentar. O outro problema, segundo o professor, é que as pessoas agem como a árvore. Resolvem brigar com a coisa. E aí, o que acontece? A coisa vence. E quando vence, a pessoa diz o quê? Não tenho saída. Essa coisa é mais forte que eu. E entra em desespero. E ele diz então que é preciso que a pessoa aprenda a agir como o arbusto. A grande diferença está aí. Olha, como que você vai agir como se fosse o arbusto? Você precisa se dobrar. Precisa praticar uma palavrinha mágica chamada aceitar. Tão fácil, né? Não. Não é fácil. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa muito forte em nós chamada orgulho. Eu não me dobro. Eu não aceito que isso esteja acontecendo comigo. Pode acontecer com os outros, comigo não. Então, ele vai colocar a estratégia. E vai citar, dentre tantas parábolas, uma delas que é essa, que eu, ao meu modo, resolvi chamar de o arbusto na tempestade. Um dia, conversando com uma senhora
que estava atravessando exatamente essa situação do pânico lá no atendimento fraterno. Nós conversamos sobre várias coisas e falamos desse exemplo. Ela gostou muito, resolveu colocar em prática, se conseguiu se sentir muito aliviada, e hoje, quando ela passa por mim, ela não é nem espírita, ela vira para mim e faz assim: o arbusto na tempestade, e dá aquele sorriso. Engraçado, né? O segredo está na humildade, percebe? O valente tem fé, mas o valente não tem humildade. O professor dá um outro exemplo, num outro lugar, para ver se a gente resolve realmente se convencer que humildade é importante. Ele dá o exemplo do karatê. Um lutador de karatê, daqueles bons, ele aceita o seguinte desafio: coloca aí uma pilha de tijolos, sei lá, 4, 5, não sei quantos tijolos, e ele chega e dá uma batida firme. O que acontece com os tijolos? Quebram. Porque eles oferecem resistência. Mas se ele pegar, esse mesmo lutador, pegar uma almofada macia, colocar sobre uma mesa ou um lugar qualquer, e fizer a mesma coisa, o que acontece? Ele quebra a mão, mas não quebra. Percebe do que ele está falando? A força da não resistência para muitos, Jesus foi o quê? Um grande perdedor. E, no entanto, ele efetivamente, quem é? Um grande vencedor. Vocês se lembram do nome das pessoas que estavam lá no momento do julgamento dele e tudo mais que se deu até o Calvário? Vocês se lembram? Muito poucos nomes. Caifás, Pilatos, a esposa de Pilatos, algumas coisas mais. Onde estão eles? E onde está Jesus? Quem ganhou? Quem perdeu? No entanto, ele deu um exemplo de quê? De fé e humildade. Não foi fácil. Jesus era completamente presciente. Ele sabia perfeitamente que estava a poucas horas do seu grande momento de testemunho. Ele sabia. E ele sente uma angústia. E ele sente a necessidade de se recolher. Pede a alguns apóstolos que fiquem em vigília enquanto ele se afasta um pouco mais para orar. E ele vai buscar ali as forças para enfrentar aquela dificuldade. Segundo Lucas, ele tem suor de sangue. Ele sente angústia nessa hora. Sabia que era muito doloroso. Busca em Deus a força. Se retempera e sai.
não foge. E quando ele sai, encontra os discípulos dormindo. Ou seja, uma sensação de que eu estou profundamente só. Profundamente só. Vocês sabiam que o indivíduo, quando tem um trauma, e esse trauma vem à superfície, a sensação que ele tem é exatamente essa? Ele está profundamente só. Pode ter qualquer pessoa à sua volta. A sensação que ele tem é que ele está profundamente só. Logo depois daquele episódio dos guardas que vêm prendê-lo, e ele com aquela serenidade. E quando vê Judas, sabendo exatamente o que tinha acontecido, ele diz: amigo, a que vens? Já pensou o que é você chamar o seu delator de amigo? É preciso ter um nível de compreensão muito acima da média. Quando ele vai para o julgamento, o que ele faz? Não luta. Faz exatamente igual ao arbusto. Se dobra. Ele poderia se defender. Vocês já imaginaram Jesus com aquele poder? Se ele resolvesse se defender, o que ia acontecer? Ele levava aquele povo todo. Ele dobrava aquilo tudo. O magnetismo daquele homem era fantástico. Mas ele se dobra. Ele queria ensinar para nós algo que fosse permanente e não transitório. As pessoas queriam ver um vencedor transitório. Mas ele queria ensinar para nós uma maneira de vencer de forma permanente. Ele não queria ensinar valores transitórios, poderes transitórios, valores transitórios. Por mais que durem, eles passam. Ele queria ensinar valores permanentes. Vocês já imaginaram o que é você ser supliciado? Você ser levado para um cárcere, sem culpa de nada, e ser castigado duramente, ser supliciado e não esboçar uma expressão de revolta, ser capaz de, numa hora dessa, num determinado momento, lançar um olhar para Pedro, e Pedro já o havia negado como ele previra, e ele lança um olhar de compreensão para as fraquezas de Pedro. Que força é essa que esse homem tem, que age de forma completamente diferente dos outros? Não é somente a fé, é a humildade. Gandhi nasceu na Índia, vocês sabem. E Gandhi, ainda criança, estudava o Bhagavad Gita
mas estudava o Alcorão, porque a Índia era dominada pelos ingleses nessa época. E ali conviviam, no mesmo território, muçulmanos e indianos. Ele já ensaia a sua tolerância naqueles momentos. Mais tarde, ele vai conhecer o Evangelho de Jesus. E vai ficar empolgado com o Sermão da Montanha. Mas principalmente com os exemplos de Jesus. E vai se inspirar nesses exemplos. Para defender uma bandeira chamada não violência. O que é não violência? Não brigar. Mas não fugir. Essa que é a questão. O arbusto não briga, mas o arbusto não foge. E ele lança um movimento chamado não violência. O Império Inglês, com todos os seus canhões, com todo o seu poderio bélico, se dobra diante dessa força. É só ver a história. Ele conseguiu provar de uma forma extraordinária o poder da fé de não desistir nunca. Combinado com uma coisa chamada não resistência, não violência, mas que pede de nós uma atitude interna chamada humildade. A mesma coisa fez Madre Teresa de Calcutá, com outro credo religioso, mostrando as mesmas virtudes. A mesma coisa fez Chico Xavier, com outro credo religioso, Espiritismo, mas as mesmas virtudes. A mesma coisa fez Martin Luther King, com outro credo religioso. O protestantismo, mas os mesmos valores. E Mandela vai demonstrar os mesmos valores dentro de um outro contexto. Então, onde é que está a força da humildade? Vocês desculpem, mas esse tema me é muito caro. E aí eu me emociono. Basicamente, para enfrentarmos a vida com seus desafios, as suas dificuldades, as suas vicissitudes, nós precisamos dessas duas virtudes, fé e humildade. Quando a situação fica muito difícil, a gente chega a pensar, será que Deus existe? Existe mesmo?
Ou então, se a gente acha que Deus existe, a gente pergunta assim, mas por quê? Qual a finalidade disso? Qual é a razão disso? Para chegar aonde? Por que tem que ser assim? Por que não pode ser de outra forma? Por que tem que ser dessa forma? E aí, a gente verifica pessoas de poderes extraordinários, de valores extraordinários. Pessoas que no seu catolicismo, no seu protestantismo, sem o recurso da reencarnação, conseguem se acalmar. São pessoas muito valorosas. Eu não consegui. Eu precisei da doutrina espírita e da ideia da reencarnação para aceitar que Deus fosse justo. Só aí eu compreendi a justiça de Deus. Então, para algumas pessoas, é importantíssimo o conhecimento da reencarnação. Mas, graças a Deus, tem uma imensidão de pessoas que enfrentam problemas muito maiores que os nossos, com muito mais galhardia que nós, só pela fé em Deus, ainda que não saibam explicar as desigualdades sociais e tudo isso que nos desafia. Mas uma outra coisa importante, realmente, é a humildade. A maioria de nós tem dificuldade de aceitar a vida como ela é. Nós queremos que a vida seja do jeito que nós entendemos que deva ser. Não é fácil se dobrar. Aceitar a vida como ela é. E é interessante que quando nós vamos fazendo esse exercício e vamos conseguindo aceitar a vida como ela é, nós observamos uma coisa curiosa na nossa mente. O mundo continua exatamente igual. As pessoas continuam exatamente igual. Com o mesmo egoísmo, com tudo do mesmo jeito, a mesma violência. Mas nós não enxergamos mais a vida pela mesma janela. Algo diferente começa a acontecer. Colatina passou agora, está passando por uma grande provação coletiva. Como as pessoas estão reagindo diante disso? Cada um de uma forma. É a tempestade que bate na floresta. Alguns se comportam como ramagens, sem raiz, levados de roldão. Alguns se comportam como árvores e alguns se comportam como arbustos. Aceitar as pessoas como elas são. Que dificuldade. Nós começamos dentro da nossa casa esse desafio. Nós não aceitamos a nossa esposa como ela é. Ou ela não nos aceita como somos. Nós não aceitamos nossos filhos como eles são. Aí então somos intransigentes. Olha, nós somos rígidos e inflexíveis. E é de dedo assim, ó, em riste. Você vai. E é de cima para baixo. Nós não respeitamos os nossos filhos como eles são. Nós queremos que eles sejam do nosso jeito. Do jeito que nós entendemos. E aí começa uma confusão que não tem tamanho.
Nós não aceitamos as outras pessoas como elas são. Olha a facilidade que nós temos para criticar as outras pessoas. Com que facilidade nós enxergamos os erros das outras pessoas. Olha o tamanho da intolerância que há em nós. Acabamos de citar aqui alguns cristãos com nomes diferentes. Gandhi. Madre Teresa, Chico, Martin Luther King, 4 religiões diferentes. Eles conseguiriam conviver pela eternidade sem nenhuma dificuldade. Mas a intolerância religiosa faz o que no mundo? Nós aceitamos as pessoas como elas são. E por fim, aceitar-se como se é. Vamos ver as dificuldades? Vocês sabiam que a maioria das pessoas não gostam do corpo que tem? Quem é que está ganhando mais dinheiro hoje na medicina? Quem faz? Plástica. A mulher é linda, ela é escultural, é uma deusa. Mas ela vai para o espelho e acha defeito naquele corpo. E arranja uma neurose de todo tamanho, enquanto não fizer a tal da cirurgia, não tem sossego. E o dia que faz, fica feliz por algum dia, depois descobre outro defeito e começa tudo de novo. Porque o problema não está no corpo, o problema está onde? Na mente, a pessoa não enxerga. As academias, como é que andam? Lotadas. Tem o tal do rato de academia. Pessoas que já não conseguem mais ficar só 1, 2 horas na academia, ficam 6. Em busca do corpo perfeito. Agora vem janeiro. Deus me livre de expor a sua celulite lá para os outros ficarem rindo. Então o sujeito faz o que precisar. Ou seja, quanta dificuldade aceitarmos o nosso corpo. E nós aceitamos a nossa pele, a cor da nossa pele. E nós aceitamos a nossa altura. E eu já me acostumei com a minha calvície. Acho que sim, né? Estou tentando. Não é? E quando você não gosta de você por dentro, você não se ama, você acha que você nasceu com defeito, então aceitar-se como se é um baita desafio, concorda comigo? E aí a gente está com aquela neurose brava, a depressão, aquela ansiedade, e não sabe de onde vem. Emmanuel resumiu isso numa coisa muito simples. Nós já falamos disso aqui, a gente acaba repetindo com outros modos a mesma coisa. Chico perguntou a Emmanuel, coisas lá das intimidades, né? Imagina, né? Ele, com o mentor dele, um dia senta e resolve bater um papo com ele. E resolve perguntar. Emmanuel, o que é neurose? Porque o Chico ouvia falar tanto esse negócio de neurose. O que é neurose? E nós sabemos, neurose é o quê? São essas coisas aí. Depressão, ansiedade, com essas variações e tal. O que Emmanuel respondeu?
Ele podia ter falado assim para o Chico: Chico, senta aí, vamos escrever um livro sobre o assunto. Emanuel tem cultura, tem sabedoria para escrever um livro sobre isso. Se um psiquiatra comum pode fazer, imagina o que ele pode fazer. Mas o que ele respondeu para o Chico? Coisa de gente grande. Característica de espíritos elevados. São objetivos. Impaciência nossa ou falta de resignação. Ponto. Nada mais disso. Ele está dizendo para nós que se nós não fôssemos impacientes, e olha que a paciência é uma virtude cristã. Sem fé não há possibilidade nenhuma de sermos pacientes. Porque é a fé que dá a esperança, que faz com que você espere, confie de que algo vai mudar. E falta de resignação. O que é resignação? Aceitação. Então, Emanuel está dizendo que se nós tivéssemos paciência e aceitássemos a vida como ela é, aceitássemos as pessoas como elas são, e aceitássemos a nós mesmos como nós somos, nós não seríamos neuróticos. Então, neurose é uma questão de grau. Tem gente que é mais, tem gente que é menos. Eu sou mais um. Eu vim dividir com vocês essa conversa para dizer o seguinte: cheguei à conclusão, fazendo essas considerações, que eu preciso me esforçar diariamente para tentar desenvolver um pouco de fé e um pouco de humildade. Que Deus nos abençoe.